Ok, bom dia pessoal, meu nome é Milton Campbell, eu sou pesquisador da Divisão de Sensoriamento Remoto na Coordenação de Observação da Terra da UBT. Hoje a gente vai apresentar para vocês aplicações de sensoriamento remoto em oceanografia e ciências marinhas em geral, tá? Ou podemos chamar também na área de oceanografia por satélite. Aqui eu vou deixar para vocês depois, um breve currículo, desde a minha formação como oceanógrafo, depois pós-graduação em sensoriamento remoto, então isso faz parte do nosso dia a dia. Vai ser até difícil condensar tudo que a gente tem para falar e gosta em menos de uma hora, mas sinta-se à vontade para fazer contatos depois, tá? Ultimamente eu tenho atuado também como chefe da divisão de sensoriamento remoto, mas continuamos colaborando como orientador acadêmico, professor docente na pós-graduação em sensoriamento remoto e outros cursos também em colaboração fora do INPE. Bom, nosso objetivo é introduzir alguns conhecimentos básicos sobre o sensoriamento remoto, principalmente as aplicações de oceanografia, e para despertar o interesse dos jovens que queiram seguir depois. Então nós vamos ver definições e conceitos, incluindo comportamento espectral de alvos, resoluções e níveis de aquisição de dados, mostrar exemplos de sistemas sensores, satélites e medidas in situ complementares, essas muito importantes também na nossa área de aplicação, e exemplos de produtos e aplicações. Vou deixar para vocês também uma lista de referências bibliográficas, que não pretende ser exaustiva, de uma maneira geral, mas existem bons títulos para vocês darem uma olhada e aprofundarem seus conhecimentos. Bom, hoje também nós vamos procurar dividir a nossa apresentação em 3 partes, tá? Pelo menos, e que vamos iniciar então por uma introdução geral, tá? Bom, nós oceanógrafos reclamamos que a Terra, nosso planeta Terra, podia se chamar muito bem água, porque 2/3 da superfície do planeta são cobertos pelos oceanos. E eles têm uma série de papéis muito importantes, que às vezes são esquecidos pelo cidadão comum. São os oceanos que absorvem metade da radiação solar que chega no nosso planeta. E através das correntes oceânicas, redistribuem o calor e controlam o clima. Ele também tem um papel muito importante na absorção dos gases do efeito estufa. Um outro conceito interessante é relacionado ao comércio internacional. Muitas pessoas têm a sensação de que o transporte de passageiros é feito por aviões, mas a carga, ou seja, o comércio é feito pelos mares, através de navios. E daí a relevância para questões de defesa nacional, principalmente para nações marítimas, como é o caso do Brasil, com mais de 8.000 quilômetros de costa, com mais de 4 milhões e quase 500 mil quilômetros quadrados de zona econômica exclusiva. Os oceanos também são uma fonte de alimentos muito importante, a atividade de pesca e aquicultura, essa última tem se desenvolvido muito nos últimos anos a nível mundial, com impactos socioeconômicos muito relevantes. Além disso, os oceanos são uma fonte de energia ainda a ser melhor explorada. Bom, as maiores jazidas de óleo e gás do Brasil, por exemplo, elas se localizam no oceano, A nossa empresa de energia, Petrobras, tem um papel de liderança na exploração de águas profundas a nível mundial, mas existem outras formas de energia renovável no oceano, como a eólica, energia de ondas e até de marés, que ainda vão ser mais exploradas nos próximos anos. Além disso, principalmente em regiões mais profundas, existem outros minerais de interesse econômico, conhecidos como nódulos polimetálicos. Isso está gerando uma série de discussões internacionais, porque muitas vezes esses recursos são encontrados em águas internacionais. E áreas remotas são difíceis de serem monitoradas e alcançadas por abordagens tradicionais, aumentando a importância do sensoriamento remoto, da utilização da tecnologia espacial. Questões relacionadas à poluição, principalmente na região mais costeira e estuários, também são muito relevantes. E é na região costeira onde se localiza a maior densidade populacional em todos os lugares do mundo, de uma maneira geral. Nessa figura aqui no canto inferior direito, a gente pode ver uma curva exponencial do aumento da concentração do gás de óxido de carbono na atmosfera, principalmente depois da Revolução Industrial. E isso tem levado a uma série de esforços da academia e da sociedade em geral para se estudar mais esses processos e suas consequências, e a gente vai ver um pouco disso nos slides a seguir. Muito bem, nosso planeta funciona muito bem como uma estufa, porque ele permite a entrada da radiação solar, bloqueando a saída da radiação em comprimentos de onda mais longos, que é a radiação infravermelha, aquecendo o seu interior. É mais ou menos o que acontece com o nosso carro estacionado no sol. A luz entra pelos vidros e não pode sair e esquenta no seu interior. Então a Terra é uma estufa natural. Tem certos gases na atmosfera que são opacos à radiação infravermelha. Quais seriam esses gases, então,
do efeito estufa e que têm sido emitidos pela ação da atividade antrópica, de uma maneira geral. Então, o mais conhecido é o dióxido de carbono, né, o CO2, o metano também, o CH4, mas fora esses, né, tem os óxidos nitrosos, o hexafluoreto de enxofre, o hidrofluorocarbonos e os perfluorocarbonos, tá? Menos conhecidos, né, em geral. Nós temos alguns gráficos ainda do último relatório, né, do IPCC, só lembrando que esse ano, 2013, previsto para outubro, a liberação do 5º relatório. Esse ainda são figuras do 4º relatório. Mas eles mostram as mudanças nos gases de efeito estufa, né, a partir de medidas de testemunhos de gelo, né, nas altas latitudes e dados relativamente mais recentes. E aqui em cima a gente tem o gráfico da concentração de dióxido de carbono e em detalhe a gente tem aquele aumento exponencial, né, da era mais recente. Aqui é similarmente para o gráfico da concentração de metano e dióxido nitroso. A gente pode observar que a concentração atmosférica desses gases que provocam o efeito estufa aumentou muito nos últimos 250 anos e continua aumentando devido à ação do homem. Então essa foi a constatação desse último relatório do IPCC, que justamente mostrava, né, a consequência da ação antrópica sobre esse efeito estufa, tá? Muito bem. A gente ainda pode separar fatores humanos de fatores naturais. Esses aumentos globais de concentração de dióxido de carbono se devem principalmente à queima de combustíveis fósseis, que é a nossa principal matriz energética, e mudanças no uso da terra. Já os aumentos na concentração de outros gases, como o metano e óxidos nitrosos, são devidos principalmente à agricultura e, em menor parte, à atividade industrial também. Aumentando a concentração de dióxido de carbono e esses outros gases causadores de efeito estufa na atmosfera, a estufa fica mais eficiente. A principal consequência é o aquecimento global. Em diferentes escalas espaciais, desde continental, regional, bacias oceânicas, já se observaram muitas mudanças, né, de longo período no sistema climático. E entre elas a gente observou mudanças nas temperaturas e na cobertura de gelo, né, no Polo Norte, mudanças na quantidade e na frequência de precipitação, alterações na salinidade do oceano, padrões de vento e aspectos de eventos climáticos extremos, como secas, precipitação extrema, ondas de calor, né, principalmente no hemisfério norte e em outros países, e também na intensidade dos ciclones tropicais. A gente observa aqui também gráficos mais recentes, né? No superior nós vemos variação temporal da temperatura média global, no do meio a gente vê a média global do nível do mar aumentando também e a cobertura de neve no hemisfério norte diminuindo. A linha mais escura central é a média desses pontos, né, em círculos coloridos, né, e também em colorido, em tom azulado e esverdeado, a gente vê o desvio padrão das medidas, que é uma forma muito importante da gente apresentar os nossos dados de forma incontestável. Aqui a gente já adianta um pouco, a gente vai falar um pouco mais depois sobre isso, é uma composição global de dados de altura da superfície do mar, medidos por satélite, por um sensor de micro-ondas ativo do tipo altímetro, tá? E a gente tem um processamento desses dados para um período de 5 anos de coleta de dados entre 92 e 97, numa grade de 2 por 2 graus. Então a gente vê a variabilidade que ela é associada com as correntes oceânicas, como por exemplo nessa região do Atlântico Sudoeste, onde a corrente do Brasil se encontra com a corrente das Malvinas, né? Aqui essa região também de transição entre o Oceano Índico e o Atlântico, onde ocorre a retroflexão da corrente das agulhas. Também aqui, quando a corrente do Golfo se desprende da América do Norte e também tem a atuação da corrente do Labrador, são regiões de intensa variabilidade que são associadas com processo de mistura e transporte de calor para os polos, né, que a gente mencionou anteriormente, onde esse calor então é liberado para a atmosfera. Continuando essa questão também climática de elevação do nível do mar, a gente mostra aqui agora dados medidos in situ em 3 portos importantes da Europa, Amsterdã na Holanda, Brest na França e Świnoujście na Polônia, e a gente observa realmente que a partir de uma certa data começa a ter uma elevação, né, da curva de nível do mar, tá? Medida in situ. E através de análise desses dados e outros também, né, por diferentes metodologias, pode-se chegar a uma taxa de elevação, tá? Devido a diferentes processos que estão ocorrendo, né, no nosso planeta, desde a expansão térmica devido ao aquecimento, mas também derretimento de gelo, né, e outras contribuições, né. Os números são um pouco discutíveis e esses são dados de média global, mas os cálculos têm mostrado uma elevação do nível do mar a nível global e no Brasil também. Os estudos locais também mostram uma taxa anual um pouco diferente dessa, tá?
mas que mais ou menos em torno dessa aqui, segundo os dados de um colega, né, da Universidade de São Paulo. E as tendências, né, também de mudanças, cabe destacar dessa tabela que eu vou deixar para vocês, de eventos que podem ocorrer com alta probabilidade, envolvem eventos de precipitação extrema, né, aumento de incidência de nível extremamente alto do mar, né, entre outros. E aqui são alguns modelos de tendência, né, tanto a nível global, ou global só dos continentes, ou só do oceano, diferentes envelopes, mas a gente observa que os modelos que usam apenas os forçantes naturais, eles não observam muita elevação, por exemplo, da temperatura. Já quando a gente agrega a esses modelos dados de atividade humana, a gente observa a tendência de crescimento, ainda que exista uma variabilidade espacial, e aqui embaixo a gente pode ver a tendência global. Peço desculpa aqui pelo Skype, né? Era melhor até desligar ele aqui. Continuando, a gente vai ver alguns exemplos de eventos de extremos climáticos que a gente observa por satélite também. Por exemplo, entre 2000 e 2009, numa compilação feita recentemente, né, foi observado que muitos eventos extremos ocorreram ao redor do planeta. Por exemplo, chuvas intensas inundaram Moçambique em 2000 e devastaram o país. Né? A gente tem uma observação de dados de satélite, né? Composição colorida verdadeira da NASA, a gente pode observar as nuvens convectivas de chuva. A Europa sofreu com ondas de calor em 2003, então a gente pode ver o aquecimento também sobre a Europa, nesses tons aí vermelho mais escuros. O ano de maior atividade de ciclones tropicais no Atlântico, Oceano Atlântico, foi registrado em 2005. A gente pode observar também um ciclone tropical visto do espaço, né? Dados do sensor da NASA. Chuvas de monções excepcionalmente intensas e tanto eventos de inundações e alagamentos afetaram cerca de 30 milhões de pessoas no sul da Ásia em 2007. Então a gente pode observar a região também bastante inundada também, né? Recorde de ondas de calor na Austrália em 2009. Então a gente pode observar, né, tons frios em azul e tons quentes em vermelho. E, e a seguir, a gente pode observar também uma outra consequência, né? Como a gente aquece o planeta, tende a derreter neve e gelo. A imagem que a gente vai mostrar a seguir é da região do Ártico, foi obtida pelo satélite Aqua da NASA em setembro de 2010. Então, o gelo marinho nessa região teve próximo do seu mínimo para aquele ano. E no mês anterior teve a segunda menor extensão de gelo registrada entre todos os meses de agosto, né? Com o mínimo foi observado em 2007. A imagem parece que ela é livre de nuvens, mas porque os dados foram obtidos com sensor de micro-ondas, né? MW é a abreviação de micro-ondas ou microwave do inglês, e o nome do sensor era a MSRE. Essa radiação de micro-ondas ela é emitida em maior quantidade pela água do que pelo gelo, então permite a gente inferir algumas propriedades superficiais como a cobertura do gelo. E a gente tem o gráfico temporal, né, da quantidade de quilômetros quadrados ou milhões de quilômetros quadrados de gelo marinho em 79, 2007 é menor e 2010, e nesse relatório do IPCC que vai sair em outubro a gente vai ver a atualização desse gráfico também. É bastante preocupante. Bom, esses eventos climáticos extremos, eles devem ser previstos e daí cabe o nosso esforço de coletar dados meteoceanográficos, analisar eles, fazer esforços de modelagem para tentar fazer previsão. E esses eventos extremos, eles devem ser ainda diferenciados de eventos transientes mais comuns, tanto atmosféricos como oceânicos, de curto prazo, né, mas que podem ser agravados ou estar relacionados com esses padrões climáticos ou outros ciclos. Bom, muito bem. Uma vez feita essa introdução, a gente vai tratar diretamente da oceanografia agora. A gente procura fazer uma definição de oceanografia geral, também não pretende concluir o assunto, mas o que é importante ressaltar daqui? Que é uma ciência multi-interdisciplinar, que seu foco está no caráter, né, a ênfase no ambiente, e que procura fazer uma descrição sistemática e quantitativa de forma a gente poder fazer exercícios de previsão. E normalmente ela é dividida em áreas temáticas, como a biologia, física, química e a geológica, mas existe uma série de temas correlatos que são transversais a essas 4 grandes áreas. Mais recentemente, um grupo de observação da Terra, que é um organismo internacional a nível ministerial que procura congregar os esforços de observação da Terra por satélites, propôs um sistema de observação da Terra baseado nos benefícios para a sociedade. Eu peço desculpa pelo slide estar em inglês, a gente vai procurar traduzir antes de publicar para vocês online. Mas as áreas
benefícios sociais são as áreas de desastre, saúde, energia, clima, agricultura, ecossistemas, biodiversidade, água e tempo, tá? Mais informações podem ser encontradas naquele link abaixo à direita. Bom, como é que entra o sensoriamento remoto? Existem diversas definições para o sensoriamento remoto e eu acredito que outras aulas já devem ter discutido sobre isso, tá? Mas é claro que ele teve sua origem na área militar e a gente está tratando aqui da utilização de satélites artificiais de observação da Terra, tá? Que podem ser de diferentes tipos de sensores e de instrumentos. E existem diferentes níveis de aquisição de dados, tanto ao nível de satélite, como ao nível aerotransportado, ou mesmo ao nível de campo. Bom, para a gente conseguir fazer uma descrição científica dos oceanos de forma sistemática, a gente tem um problema de alcançar áreas remotas, então a cobertura de dados tende a ser esparsa, historicamente. Além disso, eles têm uma variabilidade, tanto no espaço como no tempo, que requer que as medidas sejam frequentes e bem distribuídas no espaço. E os navios são custosos e levam tempo para cobrir grandes áreas. A gente pode observar que existem vazios de dados aqui no Pacífico Sudeste e no Atlântico Sul, por exemplo. Isso são dados coletados por navios ou boias. Aqui então, essa é a maior justificativa para a gente agregar aos esforços que são feitos com outras tecnologias, utilizar também o sensoriamento remoto, para cobrir grandes áreas, tá? Em pouco tempo, a um custo também otimizado. Por exemplo, o track do navio, que é essa linha aqui azulada, leva de 1 a 2 semanas, tá? E uma imagem ela é obtida de forma instantânea. Isso para a gente obter, por exemplo, dados de temperatura da superfície do mar. Nesse outro exemplo aqui, a gente observa um campo de temperatura que foi gerado a partir das observações de navio do lado direito, tá? E durante uma semana de navegação. E à esquerda uma imagem instantânea também. A gente pode observar a maior definição dos detalhes, ainda que elas sejam preservadas no dado de navio, mas esses artifícios matemáticos, eles acabam sendo necessários para a gente poder fazer as interpolações. A gente participa de esforços de campo e navios. Aqui tem um exemplo do navio da USP aposentado, né? O professor Besnar foi substituído mais recentemente pelo Alpha Crucis, um outro navio japonês da Jamstec, nossa parceira. Então a gente faz campanhas no campo regionais ou até circunnavegações globais em diferentes etapas para coletar dados no campo. A gente utiliza uma série de instrumentação diferenciada a bordo, aqui a gente tem alguns exemplos de perfilagem biológica e física. Alguns processamentos são feitos a bordo também, os dados têm que ser pré-tratados, né? E a partir desses dados coletados de campo, pré-tratados, eles são então utilizados para fazer distribuições horizontais, seções verticais e ambiente de sistemas de informações geográficas com dados georreferenciados que permitem interrelacionar, cruzar diferentes campos de informação. Aqui a gente tem um exemplo de seções verticais, por exemplo, aqui é a costa sudeste brasileira, isso aqui é um dado de modelo, isso é um dado obtido com um navio, com algum daqueles equipamentos que a gente mostrou anteriormente, é o campo de massa inclinado, e é o dado do modelo também mostrando a estrutura vertical, né, dessa estrutura que na verdade é um roda-moinho, então um vórtice que está girando em superfície. Outras técnicas que são utilizadas também são as técnicas de mergulho, né, para coletar dados geralmente mais de natureza biológica, de forma estatística. Uma outra tecnologia espacial que a gente não vai ver muito hoje, por isso que eu preferi mencionar logo, é a telemetria de dados por satélite. O que quer dizer isso? Nós podemos instalar uma série de sensores em boias, fundeadas ou de deriva, em animais, mamíferos, aves, por exemplo, né, em navios, logicamente, estações em terra também. Elas transmitem os dados por satélite, que descarregam antenas de recepção, que passam os dados para o centro de processamento e mandam para o usuário final. Aqui tem exemplo, né, de um derivador de baixo custo que, década de 80, 90, foi também desenvolvido no INPE, transferido para a iniciativa privada. Ele permite rastrear as correntes de superfície do oceano. E aqui tem um exemplo, por exemplo, da trajetória de uma boia lançada aqui ao largo do Rio de São Paulo, que pegou a corrente do Brasil, desceu a costa, encontrou com a corrente das Malvinas e tomou a direção leste na corrente do Atlântico Sul em direção à África. À direita a gente tem os dados de temperatura, que a gente já pode acoplar diferentes sensores nessas boias e os dados de posição e de pressão ao nível do mar. Esses dados são distribuídos gratuitamente na internet, vocês podem procurar pelo Programa Nacional de Boias, né, do Governo do Brasil, né, com grande apoio da Marinha. E aqui um exemplo é um diagrama de espaguete, que a gente chama de vários derivadores desse tipo, rastreando a corrente oceânica, e a gente junta todas as informações no mapa e tem todas as informações de trajetórias de derivadores e de correntes, por exemplo, na costa nordeste e norte do Brasil.
Aqui tem um outro exemplo de boias, mas nesse caso fundeadas, que é o projeto Pirata, tá? É um arranjo de boias, é um programa mantido pelo Brasil, França e Estados Unidos, é uma adaptação, uma continuidade de um programa similar no Pacífico, que é o TOGATAL. Pra vocês terem uma ideia, os dados desse TOGATAL permitiram prever e monitorar fenômenos como El Niño e Laninha, e aqui a gente tem a extensão sudoeste do projeto Pirata no âmbito do Programa Nacional de Boias do Brasil. Aqui tem um exemplo de uma boia Atlas desse projeto Pirata, com sensores meteoceanográficos, e a gente teve a oportunidade de participar desse projeto em algumas campanhas. E esses dados coletados por essa boia, pelos sensores dessa boia, são distribuídos gratuitamente, abertamente na internet também. Muito bem, a gente falou de oceanografia, começou a falar de satélite, mas por que oceanografia por satélite? Como a gente mencionou, a cobertura de dados esparsa. Os satélites também podem fornecer uma visão sinótica, que é difícil de obter com navios ou outras técnicas, com boa resolução espacial, com uma ótima repetitividade temporal. A amostragem é uniforme e fornece para campos diários ou médias mensais ou de qualquer outra natureza. Diversos parâmetros oceanográficos podem ser medidos e monitorados por satélite, mas existem algumas limitações. Por exemplo, o primeiro questionamento que se faz ou se fazia é com relação à representatividade desses dados. Por quê? Basicamente, por sensoriamento remoto, a gente observa a superfície do mar. Dependendo da faixa espectral que a gente estiver trabalhando ou tipo de sensor, a definição de superfície é variável, podendo ser de micrômetros até uma centena de metros. Mas mesmo assim, a gente não amostra a coluna d'água toda. E a oceanografia deve ser baseada no estudo tridimensional, né, do oceano. Porém, é nessa camada de superfície que ocorrem as principais trocas e interação do oceano com a atmosfera, e é interessante notar, e a cada vez a gente aprende mais, o quão importante essa camada superficial é. Bom, outro problema é a questão da interferência atmosférica. Entre a superfície do mar que a gente quer estudar e os satélites existe uma atmosfera. Então existe uma série de processos de interação da radiação eletromagnética com a atmosfera que devem ser corrigidos. Outra questão é relacionada aos custos. Para o usuário final, esses custos podem não ficar aparentes, mas existe um custo alto para desenvolver os satélites, lançar eles, manter eles em órbita, né, armazenar em banco de dados as suas informações, gerar algoritmos e fornecer produtos para a sociedade, ainda que esses custos são poupados para o usuário final. Existem riscos também, porque a gente pode construir o satélite em terra, mas o lançamento é crítico, pode acontecer problemas com satélites no espaço e dificilmente a gente vai mandar um astronauta lá para consertar. E o número de variáveis, né, que a gente pode medir não é infinito, como no campo. A gente tem determinado experimento, a gente desenvolve um sensor ou compra um sensor, adquire um sensor, vai lá e mede. Com os satélites, eles têm que ser previstos antecipadamente. Mesmo assim, né, as vantagens são muito grandes e justificam o seu entendimento. Qual seria a alternativa? Cobrir o oceano, né, numa grade de pixels com sensores, com boias, seria realmente inviável, né? Bom, e só para terminar essa primeira parte, nós temos um grupo de oceanografia por satélite no INPE, né? Eu, por exemplo, faço parte da divisão de sensoriamento remoto, mas existem colegas também no CPTEC, eu acredito que vocês vão ter algumas aulas também sobre o CPTEC, e na nova coordenação também de Ciência do Sistema Terrestre. É lógico que o papel do oceano, estudos climáticos, previsão do tempo é tão importante quanto na área de observação da Terra. E aqui continuando só uma série de produtos ilustrativos, inclusive águas interiores também. Porque na divisão de sensoriamento remoto, nós temos o grupo que trabalha com zonas costeiras oceânicas e com águas interiores também. E nós nos reunimos debaixo de uma linha de pesquisa que chama Processos da Hidrosfera. Essa era a primeira parte, muito obrigado.